Vamos abrir as nossas Bíblias num texto muito conhecido. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. O pessoal do teatro, depois da mensagem, terão a oportunidade de apresentar a peça. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Eu queria que fosse lido em mais de uma tradução esse texto. Vamos ficar em pé, por favor? Isaías capítulo 6, 1 a 8. Laís, você está com qual Bíblia? Revista corrigida? Linguagem de hoje, alguém está? Raquel está? Você está? Contemporânea. Vamos fazer, as três meninas, vem, a Kiki, a Laís, a Raquel, vem aqui para frente, as três. É um texto pequeno. Vamos ler em três versões diferentes, para termos um entendimento bom do texto. A primeira coisa na Bíblia é uma questão de interpretação de texto. A gente tem de entender o texto. Então vai ser lido em três versões diferentes. Lê completo, depois ela lê completo, depois lê completo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins, anjos que tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Formando um grande coral, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo, toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo esse coral que chegou a sacudir o templo, até os alicerces. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. Então eu pensei em voz alta: chegou a minha hora. Vou morrer porque sou pecador. Cada vez que abro a boca eu peco, e isso acontece com todo o meu povo. E agora eu vi o Rei, o Senhor do universo. Foi aí que um dos serafins veio voando perto de mim. Ele havia tirado uma brasa do altar e com ela tocou a minha boca. Depois disse: de agora em diante você é considerado inocente, porque essa brasa tocou seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Então o Senhor fez uma pergunta: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá? E eu respondi: eu irei, Senhor, manda-me. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça. Eu disse: juízo! É o dia do juízo. Estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão, soou como blasfêmia. E o povo com quem vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos de anjos. Então, um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca com ela e disse: esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa se foi, seus pecados foram apagados. Amém.
Então ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que eu respondi: eu irei, envia-me. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra. E Pai, nós pedimos que a inspiração do Senhor esteja nesse lugar, que o teu Espírito se mova nesse lugar e use o teu servo, Senhor, e mova os nossos corações em direção ao centro da tua vontade, Pai, e que o Senhor levante nesse lugar uma geração de Isaías que estão dispostos a serem constrangidos pela tua glória e responderem da maneira que o Senhor tem no seu coração, Pai. Abençoa essa igreja, Pai, usa a tua palavra para nos mover, no nome de Jesus, amém. Obrigado, meninas, Deus abençoe. Assentai-vos. Os 3 textos, eles vão esclarecendo. Isaías, ele era primo de um político, de um rei, do rei Uzias. E ele, como qualquer parente, ele deveria ter algumas regalias. Mas o rei Uzias morreu. Acaba-se as regalias e um novo rei assume o reinado. E ele tem um desafio: orar. E ele vai para a oração. Em um desses dias que ele está em oração, ele vê o Senhor. Esse texto é um dos textos mais fortes da revelação de Deus, da Bíblia. Ele vê Deus à beirada, à orla. Na tradução da Raquel, é o finalzinho do vestido. A minha Bíblia fala a borda. Como fala na tua tradução? Aba. O seu séquito. Aba. A beirada da roupa, da cauda, enchia o templo, só o final da roupa do Senhor. O Senhor aparece sentado num trono, num alto. Os serafins, é uma classe elevada de anjos, voavam em volta do Senhor. E eles voavam e cantavam. Os serafins são anjos que têm 6 asas. Tem anjo que tem 2 asas, tem anjo que não tem asa nenhuma, e os serafins têm 6. E eles
voavam em volta do trono e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías cai por terra e ele diz: eu vou morrer. Os meus olhos estão vendo Deus. Vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem que falo coisa que não devo falar. E os meus olhos viram o Senhor. Estou perdido. Estou perdido. E um anjo vai no altar e tira uma brasa com uma tenaz, com uma ferramenta de pegar as coisas. Pega a brasa e vem até ele, toca nos lábios dele e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. O teu pecado, você agora não é um homem de lábios impuros, mas de lábios queimados. E aí o Senhor fala o seguinte: a quem eu posso enviar? Eu estou precisando de enviar alguém. Isaías diz: eis-me aqui, pode me enviar, que eu vou para onde o Senhor mandar. Amém? Entender o texto? E eu gostaria nessa noite de falar com os amados irmãos resultados de ouvir Deus. Resultados de ouvir Deus. Algumas pessoas começam a orar e começam a aproximar de Deus, ou algumas pessoas acham que elas estão próximas de Deus, e elas começam a ser diferentes. Há um tempo atrás, eu entrei numa cidade, e eu sabia que naquela cidade tinha, abre aspas e fecha aspas, uma profeta. Eu falei: se eu bater na casa e me identificar, essa pessoa vai sair rapidinho para me atender. Que a pessoa me conhecia. Eu peguei, não encostei o carro na frente da casa, encostei o carro um pouquinho para trás. E bati. Uma moça saiu, falou: o que o senhor deseja? Falei: eu gostaria de falar com fulano de tal. A moça correu o olho na rua, assim, ela veio até o portão, correu o olho e olhou o meu carro. Olhou o meu carro. Eu falei: enganou, bem legal. E eu estava com um carro ainda mais velho do que é o meu. Olhou e disse: ela está ocupada. Ela está ocupada. Mas quem é o senhor? Eu falei: não importa quem eu sou, não. Tchau, obrigado. Por quê? Olhar o carro que eu estou, querer saber quem eu sou. Se é uma pessoa que é integralmente de Deus, está à disposição para atender, seja quem for. Seja quem for. Algumas pessoas, elas pegam um título.
E algumas pessoas acham que elas estão próximas de Deus. E aí elas colocam barreiras. Elas criam barreiras. Então vamos observar o que acontece com Isaías. Quando ele aproxima de Deus, ele vai para o templo e ele aproxima de Deus. A primeira coisa que está no texto, ele enxerga os pecados dele. Primeira coisa, ele enxerga os pecados dele. Ele diz: ai, ai, ai de mim. À medida que você aproxima de Deus, você enxerga melhor as tuas faltas. À medida que você aproxima de Deus, você enxerga melhor as tuas faltas. Não as faltas dos outros. Não as faltas dos outros. Jesus falou sobre a trave no olho. Jesus disse o seguinte: porque enxergas o cisco no olho de alguém e não observas a trave que está no teu olho. A trave é aquela peça de madeira, irmãos, que liga de uma parede a outra. Uma viga. Se você quer pensar no futebol, é a peça que liga uma parte aqui do gol no outro, a trave. Jesus estava falando o seguinte: porque consegues enxergar o cisco no olho de alguém e não observas aquele pedacinho de madeira de 3, 4 metros que está dentro do teu. Então Jesus está falando o seguinte: que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Um poeta escreveu o seguinte, um filósofo escreveu: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Isaías não conhecia ele mesmo. Isaías estava orando. E quando você ora, é isso que é fantástico. Eu fico impressionado com isso. Eu não consigo parar sem observar isso. E eu tenho certeza que você também não tem dúvida sobre isso. O universo, a dimensão do universo, o tamanho do universo, Deus criou. Ela tem um eixo. Você solta a rosca e você movimenta. E você volta ao local. E esse eixo ajusta as coisas. A Terra tem um eixo imaginário. Ela gira em cima do seu eixo. Quem colocou esse eixo? Deus. Irmãos, se a Terra der 1/1000 de diferença no seu eixo, as marés sobem ou descem. A inundação. Acontece uma série de fatores. A lua muda o seu posicionamento. A lua muda de cheia para minguante. A maré sobe ou desce. Na lua cheia, o peixe tem um comportamento. Na lua minguante, o peixe tem outro comportamento dentro da água.
Deus criou o universo inteiro, colocou tudo funcionando perfeitamente. Irmãos, é impossível a pessoa olhar para a natureza e não achar a mão de Deus. O DNA humano é um trabalho de matemática. O DNA humano é impossível não ter sido escrito por alguém. É em cima de cálculo. A espiga de milho, o cacho de banana, tudo é cálculo. Você vê uma espiga de milho, isso é milho. Milho coisa nenhuma. Conta as carreiras do milho. O ano é par, a carreira é ímpar. No ano ímpar, a carreira é par. Por que isso? Matemática. Deus escreveu as coisas na fabricação do universo, mas Deus deixou a sua assinatura. A pessoa não pinta um quadro e não vai no cantinho do quadro e deixa uma assinatura. Deus fez o universo e deixou as suas assinaturas. Deus fez o homem, deixou a sua assinatura. Deus fez tudo e deixou a sua assinatura. Mas um Deus tão grande, quando você vai orar, Ele para ouvir a tua oração. Isso Ele faz para que você veja como você é importante. Ele não recebe em atacado. Assim, espera aí, vou receber todas as orações de Jales ao mesmo tempo agora. Não. Ele atende individualmente cada um. Quando você dobra os seus joelhos, você precisa entender que o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, parou para te ouvir. Mas como é possível isso? É para você entender como Ele te valoriza. Mas como, pastor? Deus para para ouvir os seus filhos. E Jesus, sabendo disso, Ele não chama Deus de pai. Ele fala, Abba, pai. Papaizinho. Linguagem de criancinha. Jesus vai orar, Ele fala, papaizinho. Seria o equivalente você falar assim, papaizinho do céu. Linguagem de criança. Deus para te ouvir. À medida que você aproxima de Deus, você não pode se tornar uma pessoa mais chata. À medida que você aproxima de Deus, você não pode se tornar um religioso egoísta. À medida que você aproxima de Deus, você tem de ser parecido com Deus. Os astecas, os antigos moradores dos países da Cordilheira dos Andes, quando os espanhóis chegaram até eles, descobriram uma coisa. O templo deles era todo revestido de ouro, não tinha telhado. E era em cima de uma montanha e olhava para o sol. Então, quando o sol nascia, o sol penetrava dentro do templo com os seus raios. O templo todo revestido de ouro. Então o adorador ficava dourado. É uma das figuras mais interessantes da história antiga. É uma das figuras interessantes. O adorador, eles oravam ao Deus Sol.
o adorador ficava parecido com aquele a quem ele adorava. Uma figura. Eles não sabiam, eles achavam que o rei deles era tão poderoso que quando foram enfrentar os espanhóis, o rei deles apareceu, eles acharam, ganhamos. Tomou um tiro de pólvora e chumbo, acabou a história. Mas eles achavam que o rei, por ele estar saindo do templo, estava tudo certo. A guerra estava ganha. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, não estamos falando dos astecas, não estamos falando dos maias, dos povos antigos, apesar deles serem tão evoluídos naquela época, deles usarem irrigação naquela época, deles usar esterco de aves para suas plantações, por eles desenvolverem os platores para plantar as suas plantações, apesar de tudo isso, da inteligência, do desenvolvimento deles, mas nós estamos falando de você adorar a Deus e ficar parecido com o teu Deus. À medida que você aproxima de Deus, você tem de ficar mais parecido com Deus. E para ficar parecido com Deus, você tem de deixar os teus pecados. Você tem de olhar para dentro de você. Isaías faz exatamente isso. Ai de mim, ai de mim. Eu sou pecador, eu vou morrer. Eu não suporto isso. Em segundo lugar, quando nós paramos para ouvir Deus, nós temos a visão do céu. Isaías começa a enxergar o céu. Ele começa a enxergar Deus. Ele começa a enxergar ordem hierárquica de anjo elevada, serafins. Meus amados irmãos, à medida que você ora, você começa a enxergar o céu. Você começa a ver Deus nas coisas. Uma vez eu fiquei uns dias orando em jejum. Eu queria só uma coisa. Eu queria ver o Senhor. Eu queria ver o Senhor. Eu estava começando meu ministério. Eu entrei em jejum, em oração. Eu falei, Senhor, eu preciso ver o Senhor. Talvez você ache que isso é uma piada. Não é uma piada. Eu precisava de algo sobrenatural de Deus. E eu entrei para o jejum, para a oração, e eu queria algo a mais. E você poderia fazer a pergunta nessa noite, pastor, mas o senhor viu Deus? Eu não vi. Mas depois daqueles dias de jejum e oração, eu saí melhor de lá. As dúvidas desapareceram. Interessante. Eu estava em conflito comigo mesmo. E à medida que eu orei, à medida que eu busquei o Senhor não se manifestou, não apareceu o raio, eu não vi manto que encheu a casa, eu não vi fumaça, mas eu saí melhor, eu saí leve, eu saí tranquilo daquele jejum. Deus tem algo para você. Independente de você ver o Senhor ou não ver o Senhor, o resultado acontece na sua vida. Isaías viu. Irmãos, a visão que Isaías teve
É uma das fantásticas visões. Ele vê o Senhor assentado no trono. A roupa, só a orla do vestido do Senhor lotava o templo. Ele vê uma manifestação da glória do Senhor. Ele fica meio boca aberta. Paulo disse: eu vi coisa que eu não posso contar. Que eu não posso contar. Deus está querendo te mostrar algo. Deus está querendo trabalhar na tua vida. Está querendo que você se aproxime dEle. E quando você se aproximar dEle, você vai melhorar. Você vai melhorar. Melhora o teu temperamento. Melhora o teu linguajar. Melhora as tuas críticas. Você trata as outras pessoas com mais doçura. Isaías, ele vê o Senhor. Ele vê a glória do Senhor. Ele vê o céu. Ele vê o céu aberto. Ele acha que vai morrer. Deus te desafia nessa noite a ter uma visão dos céus, a ter uma aproximação da sua glória. A Bíblia diz que para Deus a glória é esconder os segredos e para o homem descobrir os segredos. Descobrir os segredos. Essa é a questão humana, a pesquisa humana. Mas, meus amados irmãos, Deus, em terceiro lugar, Ele tem para você, quando você se aproxima dEle, você descobre o que Deus quer com a sua vida. Quando você aproxima dEle, quando você ouve Deus, você descobre o que Ele quer com você. Ele descobre o que você quer. Você descobre o que Deus fez na sua vida, o que Ele vai fazer. O Senhor faz uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir no meu lugar? Isaías começou a observar o chamado dele. O chamado. Isaías percebeu que ele tinha um chamado. Um chamado. É interessante isso. Um chamado. O chamado, o Rafael, agora há pouquinho no louvor, ele tocou o shofar. O shofar é um dos instrumentos mais antigos que tem para chamamento para guerra. Mas Deus te chamou. Deus te chamou. Aí você pode dizer: puxa vida, Deus tem algo grande para fazer através de mim. E eu não duvido. Mas quanto maior for aquilo que Deus tem de fazer, mais você tem de aprender a lidar com o teu chamado. Quanto maior for o trabalho que Deus tem para você, maior
é a tua responsabilidade de aprender como lidar com o teu chamado. É interessante isso. Eu saí do seminário, fui pastorear Penápolis, um povo muito bom de temperamento, um povo muito bom, pessoal muito pobre, mas muito bom de coração. E eu fiquei 3 anos em Penápolis e fui transferido para Lençóis Paulista. E eu estranhei muito, foi um choque. Um choque, eu estava num nível e fui levado para, de repente, para uma situação totalmente diferente. Um pessoal que falava alto, um pessoal bravo. Em Lençóis, a maioria das pessoas, 70%, 80% da população é descendente de italiano. E italiano fala alto, se irrita fácil e fala com as mãos. Ele fala com as mãos, fala gesticulando. E eu não estava acostumado com aquilo. Hoje eu tiro de letra, acostumado, eu já acostumei, já vi tanta coisa. Mas eu não estava acostumado com aquilo. E eu entrei numa dificuldade com aquilo, com aquelas coisas. E eu falei, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que eu estou no lugar errado. E fui orar e fui chorar diante de Deus. Falei, Deus, erraram na reunião e me mandaram para o lugar errado. E eu estou aqui padecendo, Senhor, me socorre. Me leva de volta para a minha igreja, Senhor. E Deus usou alguém e disse, não, filho. Aquele povo que você deixou é meu povo. Eu cuido deles. Pode ficar em paz. Eu te trouxe nesse lugar para te treinar. E eu falei, o quê? Eu te trouxe para te treinar. E o Senhor repetiu isso mais de uma vez. E o Senhor disse, eu vou te abençoar tanto nesse lugar. As pessoas vão chegar, vão se entregar a mim. Vão ser tantos que vão chegar, tantos que você vai ficar admirado. Só que os problemas vão aumentar na mesma proporção. Os problemas serão muitos. Mas isso faz parte do meu treinamento com você. Eu falei, Deus me livre. Irmãos, não dava tempo de terminar um problema para começar outro. Você estava atendendo um problema de uma família, já começava o problema de outra. Irmãos, eu nunca passei, num curto período, tanto revés na minha vida. Só que tudo isso me levou à oração e me levou a entender o ministério, entender como fazer. Quando eu saí de Lençóis, eu fui para a liderança da região e estou na liderança até hoje. E é gozado que os problemas que eu vou tratar sempre tem um paralelo com Lençóis Paulista. Sempre tem um paralelo. Eu chego numa igreja para resolver um problema, falei, isso aqui eu já vi. Isso aqui eu já vi. Isso aqui era hábito de fulano de tal. Isso aqui, esse comportamento, hábito de Beltrano de tal. E o Senhor falou comigo, mudam-se os rostos, mas os problemas são iguais. Eu nunca tinha parado para ver isso. Muda-se os rostos, mas os problemas são iguais. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender o que Deus quer conosco. Isaías entendeu. Isaías entendeu.
Isaías entendeu. Quando o Senhor falou assim: quem que eu posso enviar? Ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou pronto. Eu estou à disposição de Deus. Será que você está à disposição? Será que você está com a mesma disposição que o Luiz Paulo está em Ciavô? Eu achei muito bonito quando eu vi ele carregando a netinha. Jogou a fralda e tal. A disponibilidade. Pronto. Disponível. Será que você está disponível para ouvir o que Deus quer com a sua vida? Quando você está disponível, o seu ouvido está disponível, você consegue entender a vida. Você consegue entender por que tal coisa aconteceu. Isso aí é Deus. Não se assusta com a má notícia. A má notícia não lhe causa Eliseu tem esse comportamento. Chega num lugar, as pessoas dizem: Eliseu, Deus vai levar embora o profeta Elias. Ele disse: eu já sei. A má notícia que ele ia perder o profeta que estava ensinando as coisas para ele, isso era uma má notícia. A má notícia não lhe causava espanto, porque ele já sabia a vontade de Deus. Aproximar de Deus é conhecer a vontade de Deus. É conhecer. E se você conhece a vontade de Deus, isso não causa espanto. Ai, fulano morreu. Morreu? Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse aqui para vocês, falei lá, fiz a cerimônia, contei. O pastor Manuel, de Monte Aprazível, ruim, na UTI, o irmão saiu de lá, foi para saiu da Santa Casa, lá do hospital, em Rio Preto, foi para Monte Aprazível, voltou e falou para a esposa do pastor Manuel: irmã, está tudo arrumado. Vai velar o corpo do pastor Manuel, não sei se era na igreja ou na Câmara Municipal. Ela falou assim: sai para lá, rapaz. Meu marido não está morto, não, e não vai morrer agora. Ele vai fazer o teu velório. A irmã Leonice é brava. Ela falou: irmãos, o pastor Manuel tem uns problemas sérios de coração. Escapou mais dessa. Passou 1 mês e pouco, o homem morreu. E o pastor Manuel foi lá fazer o velório dele. Eu falei assim: pastor, o senhor não contou no dia lá que ele estava preparando o velório do senhor, o senhor estava fazendo? Ele falou: não, fiquei com medo de falar. Aí eu fui fazer a cerimônia de 50 anos do casamento do pastor Manuel, e eu peguei e falei. Eu contei e falei. Aí o pastor Manuel, depois da cerimônia, falou assim: e tinha uns parentes deles aí. Irmãos, não é porque a pessoa está com problema de coração, está infartado não sei quantas vezes, que está morrendo. Não vai viver um dia a mais, mas não vai viver um dia a menos do propósito de Deus. Deus tem o seu propósito. Irmãos, eu nem sei quantos anos que eu convivo com o pastor Manuel, e ele com problema de coração. Ué, há uns 20 e tantos anos atrás, nós fomos lá
em São Roberto, na Cachoeira de São Roberto, próximo ao Américo de Campos, Pontes Gestal, e brincamos de bola lá. Ele brincou no gol. Ele já deu um infarto naquela época. Precisamos catar ele, levar correndo para Votuporanga. Faz 20 e tantos anos que de vez em quando a gente recebe a notícia: pastor Manuel está ruim, foi para a UTI e está lá. Foi, sai, vai. Esses dias ele falou assim para mim, ele estava na UTI, eu liguei para ele, ô pastor Renato, eu estou aqui, seja o que Deus quiser. Falei, mas o senhor está querendo ir embora já? Não, estou firme, mas seja o que Deus quiser. Falei, descansa. Falei, essa pastorada nova, nós vamos enterrar eles tudo ainda. Tinha um pastor novo perto de mim, falou assim, Deus me livre, pastor Renato. E eu falei, eu estou dizendo o seguinte, que eu e o Manuel, que somos mais velhos, vamos enterrar ainda vocês tudo. Vamos fazer oração no culto fúnebre de vocês. Deus me livre. Mas, meus amados, ninguém vai antes do projeto de Deus. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Mas você precisa entender o ensino do Senhor. Você precisa entender o que Deus está te chamando. Deixa eu explicar isso. Vamos supor, o Rafael, Deus tem um plano com ele. Eu duvido disso? Não duvido. Mas às vezes o Rafael tem comportamento fora dos planos de Deus. Aí Deus precisa apertar o Rafael. E se o plano de Deus com o Rafael é grande, mais aí que Deus tem de apertar. Porque para Deus fazer o seu plano, o seu projeto na vida do Rafael, Deus tem de aperfeiçoá-lo. E a Bíblia fala uma coisa, ela fala de burilar. Burilar. Talvez você, alguns já estão correndo na internet para ver o que é isso. O buril é uma peça de aço, de um aço resistente e com cortes. E uma joia fina de ouro, feita à mão, para ela se tornar bonita, o artista pega o buril e desenha no ouro. E vai desenhando, fazendo traços. Se o artista vai fazer um rosto numa peça de ouro, ele vai fazer todo o contorno, todo lugar baixo, o olho, os detalhes do cabelo, vai fazer tudo com essa peça de aço, cortando e furando. E a peça vai crescer o valor depois do buril. Você entendeu? Eu sou uma joia preciosa de Deus. Você é? Então aguenta o buril. Então aguenta que o buril vem. Eu não estou duvidando que você seja uma joia. Não reclame do buril cortando a sua vida. Não reclame. Deus está embelezando você. Tiago, ele falou, vocês não estranhem o fogo das provações. Não estranhem quando o fogo te queima. Não estranhe. Você quer algo de Deus?
você precisa entender a visão que Deus tem para você. Que coisa linda, né? O serafim veio e tocou em Isaías. Tocou que jeito, irmãos? Uma brasa. O serafim pegou a brasa com a mão? Com a pinça. Por que ele não pegou com a mão? Para não queimar a mão. Pastor, o serafim é um anjo. É o anjo, ele não pôs a mão dele não. Ele pegou com uma tenaz. Mas em Isaías, ele foi lá e queimou a boca de Isaías. O anjo não prega. Os anjos não têm missão de pregar. Mas a missão de Isaías foi missão de anunciar Jesus. Isaías foi o maior profeta messiânico. Mas precisou do quê? Do anjo queimar a boca dele. Ah, pastor, Deus tem um negócio grande para mim. Então você aguenta aí que vai ter de queimar alguma coisa tua. Você entenda. À medida que você aproxima de Deus, Deus trabalha com você. Deus te aperfeiçoa para você se tornar mais humilde, mais simples, mais tratável. É assim. Não para você se tornar mais prepotente, mais grande, mais isso, mais aquilo. Oh, eu estou perto de Deus. Vocês não aproximam de mim, senão é capaz de sair fogo. Não, você está mais perto de Deus, você é mais amável, você é mais querido, você transmite mais amor. Quem aproxima de Jesus, fica parecido a Jesus. E olha o jeito que Jesus atendia as pessoas. Com amor, com carinho. As pessoas perto de você estão precisando do amor de Jesus através da tua vida. Da graça de Jesus. E a salvação das pessoas depende do amor seu. Depende da manifestação do seu amor. Abaixe a sua cabeça. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele não disse, no ano que morreu o rei Uzias, meus lábios foram queimados. Mas ele disse, eu vi o Senhor. Deus está querendo algo com você. Deus está querendo estar pertinho de você. Quando Ele se aproxima de você, as tuas doenças psicossomáticas desaparecem. Essas doencinhas, essas dores que não existem, e você começa a sentir essas falsas doenças. Quando você se aproxima de Deus, você fica mais humano, mas ao mesmo tempo mais divino. Você fica parecido com Jesus, 100% homem, 100% Deus. Quando você se aproxima de Deus, a tua vida melhora. E nessa noite eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você para que você enxergue dentro do seu próprio interior no que você precisa melhorar. Isaías viu o pecado da língua.
Talvez o teu problema não esteja na língua, esteja nos olhos. Eu não sei qual a tua dificuldade, mas quando você aproxima do Senhor, você vê o céu. Você vê o céu, morada do Senhor. Para onde você vai, você vê Deus assentado no seu trono. Você fica com vontade, está perto do Senhor. Quando você aproxima do Senhor, você entende a missão que você tem de desempenhar nessa terra. Uma missão única. Tem algo que é só para você, que não é para outra pessoa. E não importa se você tem quase 100 anos, você tem de cumprir a tua missão. Senhor Deus, eu me apresento diante de Ti pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, e pedindo a cada irmão, a cada irmã, a Tua graça. Visita cada coração, visita cada irmão. Pai, visita, dando a eles um toque Teu, dando a eles uma experiência profunda, rica, uma experiência que mude o curso da vida. Derrama a Tua graça, a Tua vitória, no nome de Jesus.